Só Vamos então para a lá. gente reiniciar, a minha primeira pergunta a você é aquela pergunta básica. Quando que eu suspeito um quadro clássico de Covid-19? Sinais e sintomas. Existe um quadro clássico? Essa acho que talvez seja uma pergunta que anteceda, né? Eu acho que a gente já teve mais certeza, né? O quadro clássico, né, de apresentação inicial, os casos da China, os primeiros descritos, eles se apresentavam como um quadro de influenza, um quadro de gripe comum. Nariz escorrendo, mal-estar, um cansaço, fadiga, né? Um pouco de inapetência, dores de cabeça, alguns episódios de tosse seca, principalmente. E esse foi o quadro de apresentação inicial, o quadro que todo mundo começou a estudar e identificar aí na população de um modo geral. Depois a gente passou a reconhecer formas não tão típicas assim, mas que se mostraram extremamente incidentes, né? Eu mesmo, quando eu tive coronavirose, meus primeiros sintomas foram de lesão cutânea. Eu estava me sentindo cansado, mas foi uma semana de muito trabalho. Quando eu observei os braços, existiam lesões que pareciam uma urticária, lembravam um pouco uma reação alérgica, talvez lembrasse um pouco do quadro inicial da rubéola, mas me causou muita estranheza, homogênea nos dois braços. No dia seguinte, eu acordei absolutamente sem condições de sentir cheiro de nada. A gente chama isso de anosmia. Anosmia. E essa anosmia, ela acaba que ficou como um sintoma muito fortemente associado à coronavirose. E isso é importante, essa distinção. Ah, mas eu tenho alergia crônica, eu tenho sinusite crônica Rinite e alérgica. rinite alérgica. Volta e meia eu fico sem sentir as coisas. Mas veja, se você parar para reparar mesmo no seu sintoma, você não fica sem sentir cheiro. O cheiro ele é deturpado, ele é diminuído, ele às vezes ele aumenta ou diminui um pouco a intensidade, mas a ausência total do olfato no coronavírus ela vem por uma infiltração, por uma lesão do nervo pelo coronavírus. A informação fica incapacitada de chegar até o cérebro. E esse sintoma ele é muito marcante e ele hoje ele é fortemente associado à coronavirose. Perfeito. E qual é esse período de incubação, o início do contágio, o primeiro sintoma, agravamento, as fases? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Isso é importante. De uma forma geral, a maioria das pessoas vai começar a ter algum sintoma após o terceiro dia de contato. Não são comuns, são raros os casos em que o indivíduo vai apresentar algum sinal ou sintoma somente 2 semanas depois de ter contato com a partícula viral. Esses quadros são muito raros e, quando acontecem, eles são, em sua maioria, muito pouco sintomáticos. São pessoas que ficam 2 ou 3 dias com mal-estar, no máximo fazem uma alteração de temperatura ao nível da temperatura subfebril, no máximo 37,5, e depois seguem. Muitas vezes isso vai passar desapercebido. O clássico, falando dentro aí do clássico, é após o quinto dia de contato, você começa a manifestar os sintomas menores, os sintomas mais brandos. Normalmente, quando isso acontece, é tosse seca, febre baixa e astenia e o cansaço. Uhum. Sintomas digestivos também podem aparecer. São Diarreia. muito comuns, mas cólicas abdominais, diarreia, não é uma diarreia que ela é composta de restos alimentares, que é uma diarreia porque a gente tem problemas intestinais que dificultam a absorção. Uma diarreia aquosa, uma diarreia profusa, imita um pouco a diarreia do rotavírus, mas não tão frequente. Perfeito. Bom, e diante desse quadro, eu comecei com um quadro parecido com o que você descreveu. Quando eu devo procurar a emergência? Ou seja, são todos os pacientes ou não?
Eu me lembro das recomendações iniciais do Ministério, né? Isso foi mudando um pouco ao longo da pandemia, como tudo na pandemia tem sido progressivo, não existem verdades absolutas, mas enfim, quais são os sinais de alerta, quando eu devo me preocupar, procurar emergência? Palavra, sinais de alerta, eu acho que é uma questão central que vai guiar a resposta dessa pergunta. A gente não recomenda e não é recomendado aos assintomáticos ou pouco sintomáticos irem ao hospital. Primeiro, por uma questão própria da saúde. Você vai, o hospital não é um lugar de recreação, né? Esse modelo do hospital shopping center, dos hospitais com boutiques, com joalheria, isso eu acho que a pandemia está ensinando para a gente que o hospital é um lugar de cuidados profissionais relacionados à saúde e deve ser encarado com bastante seriedade. Então, dessa forma, você tem que ficar em casa. A questão que remete à gravidade é a falta de ar. E essa falta de ar, a sua percepção de falta de ar, ela tem um motor, uma explicação, que é a sua dificuldade de oxigenar os seus tecidos. Você respira, mas capta pouco oxigênio do ar que você está respirando. Como é que o médico sabe disso? Como é que isso se traduz em um sinal de alerta? Por exemplo, a gente pode usar um aparelhinho que põe na ponta do dedo, que se chama oxímetro, e esse aparelho, todas as nossas células vermelhas que são ligadas ao oxigênio, quando elas passam ali na luzinha, o aparelho conta. Uma, duas, três. E a cada 100, eles fazem uma proporção. A oxigenação ideal, uma oxigenação que nos deixa sentindo bem no dia a dia, se eu sou um indivíduo normal, é uma oxigenação aí de um indivíduo normal em torno de 97, 98, 99%, 100%. Os aparelhinhos dificilmente dão 100%, mas é algo seguramente acima de 95%. Se você está cansado, não tem uma outra justificativa clara, é um indivíduo saudável, tem uma saturação dessas em torno de 93, abaixo de 93, isso é um sinal de alerta. O seu cansaço possivelmente se deve à baixa oxigenação. E aí você tem que procurar ajuda médica. Essa é a hora Perfeito, de ir ao hospital. perfeito. Felipe, teve uma pergunta aqui da Flávia, muito interessante. A gente em medicina chama isso de história natural, né? Podemos ter certeza da cura após 14 dias, que são os famosos 14 dias da quarentena e tal. Ou seja, da onde veio esses 14 dias? Certeza, certeza. Tem duas palavras que não existem em medicina, né? Que é o sempre e E o eu nunca. nunca. Isso não existe. Houve um trabalho inicialmente de um órgão americano, o CDC, e esse então Centro de Doenças e Controle de Doenças, o Centers of Disease Control, eles se prestaram a fazer o seguinte. Bom, imaginando que o coronavírus ele pode lotar o nosso sistema de saúde, esgotar a capacidade, inclusive física, instalada de profissional de saúde atender a população, pode ser que chegue um momento que eu tenha que chamar, inclusive, gente doente para trabalhar, né? Mas como chamar se essa pessoa, além de precisar se cuidar, ela vai botar de novo em risco a vida de quem ela está atendendo? Então começaram a tentar a isolar partículas virais e foi visto que, a partir do sétimo dia, a quantidade de partículas virais íntegras produtoras de doença no indivíduo, na maioria, é muito pequena. Agora, e com os 14 dias, a grande maior parte dos indivíduos que tem boa qualidade imunológica, a população sadia, vai ter feito seus anticorpos de fase aguda, bem específico no caso da IgM, e muito sensíveis e específicos no caso da IgA. Então, com 14 dias, é um prazo com uma ótima segurança para você retornar e sair do seu confinamento. A garantia absoluta, eu acho que, acho não, e aí eu posso dizer quase com certeza, não vai haver um trabalho que
que arbitre um número fixo, não. Para quem Mas não é do, para quem não é do meio médico, nunca ouviu essa frase, nós já ouvimos bastante, né? Diz que é medicina e no amor, duas palavras que não existem, é o nunca e o sempre. Sempre existe o talvez, não é isso? perfeito, Essa que é a perfeito. frase. Então, a certeza da cura nós É. não temos ela absoluta, né? A E recomendação pela Organização Mundial de Saúde, que todos os hospitais acreditados, sérios, seguem a recomendação dos 14 dias. dos 14 dias. Isso. E assim, houve muitas perguntas e comentários sobre essa história, né? Eu posso ter certeza que eu estou imune agora, ou seja, eu tenho certeza que eu não vou contrair de novo a doença. Essas perguntas foram bem recorrentes aí, é uma preocupação muito grande. Na questão ainda do diagnóstico, Felipe, a gente no início ouviu muito falar em faixas etárias. E eu até revi há pouco tempo uma estatística que colocava assim, incidência em bebês e crianças zero, 0%. Depois a gente ouviu na imprensa um caso, outro caso, outro caso. Como é que é essa questão da distribuição por faixas de idade? A distribuição por faixa de idade, a gente pode correlacioná-la diretamente aí com a questão da mortalidade, né? A população acima de 65 anos, ela já começa a ter uma porcentagem com alguma significância, sobretudo se você atrela ao fator idade algum outro fator de risco, por exemplo, a obesidade, né? A gente pode ter, por exemplo, a variação aí de 3 a 11%, alguns estudos, são estudos, né? Lembrando que a gente tá aprendendo, né? A gente está consertando o carro com ele andando, em movimento. Está todo mundo aprendendo junto. Mas isso pode chegar aí, em alguns estudos, a 15% a mortalidade no indivíduo acima de 65 anos, se ele tem, além do fator idade, algum outro fator, como, por exemplo, ser um grande obeso. As crianças, de uma forma geral, elas têm a forma assintomática ou pouco sintomática. É importante frisar que isso não é verdade para a transmissibilidade, para a questão o fator criança como disseminador de doença. Não é porque a criança não tem sintoma ou tem pouco sintoma que um adulto pode ficar seguro do lado dela, muito pelo contrário. Muitas mães têm muita preocupação com seus filhos, mães e pais, o que é muito legítimo, mas em termos de probabilidade de complicação, é infinitamente maior a chance de um adulto adoecer, sobretudo com a forma grave da doença, do que uma criança. As crianças têm manifestações cutâneas com alguma frequência. Isso também não é uma peculiaridade deste novo coronavírus. Outros coronavírus passados, isso já era descrito desde 2005, crianças com pequenas alterações cutâneas, mas forma respiratória, que é a forma grave, é muito raro. Normalmente você encontra em crianças sindrômicas, crianças que têm graves problemas imunológicos. Aí é uma população bem vulnerável, independente da idade. Felipe, você que é um excelente clínico, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: a maioria das pessoas não tem oxímetro em casa. Alguém comentou isso. Então, como é que eu sei que eu estou com baixa Excelente. oxigenação? Clinicamente, Excelente, perceber isso. excelente pergunta. O seu corpo ele vai começar a responder a essa baixa oxigenação. A primeira coisa que ele precisa fazer é garantir que você vai receber em cada célula a quantidade de oxigênio que ela precisa. Se eu tenho pouco oxigênio, uma das saídas é eu bombear mais sangue para essa célula. Então, por exemplo, a gente se percebe com aumento do pulso. Você palpa o pulso e consegue com facilidade perceber que ele está acelerado, né? Se você ainda contar o pulso acima de 100, o batimento cardíaco acima de 100 batimentos por É em minuto, num repouso. indivíduo em repouso, é um sinal de alerta. É possível que o seu coração esteja fazendo isso para ajudar o pulmão a funcionar, porque ele está recebendo menos oxigênio. Uma outra coisa é a quantidade de vezes por minuto que você respira
também contada em repouso, é em torno de 20 ou até 20, entre 15, 20, 16 e 20. Alguns livros falam 12 a 20, não importa. Mas se você está respirando em repouso acima de 20 vezes por minuto, isso pode estar acontecendo por questão da baixa de Vamos só oxigenação. lembrar aqui que esses valores são para os nossos adultos, né? Porque tem Perfeito. mães e pais assistindo aí, tem as criancinhas que respiram mais rápido e batem mais rápido. Esses Isso a valores gente são para está os nossos falando aí adultos. para os nossos adultos. E, por último, a questão do nível de consciência. O nível de consciência é um sinal de absoluta gravidade, principalmente aí para a população mais idosa. Se você tem queixa de cansaço, você olha o idoso em casa, ele está respirando mais rápido, palpa o pulso, ele está taquicárdico, está com o número de batimentos por minuto acima de 100, e começa a ficar menos responsivo do que o usual, ele tem que sair de casa e tem que ir para o hospital. Felipe, como é que a gente confirma esse diagnóstico? Ou seja, quadro clínico, você já nos contou como é que é o quadro típico, então eu tenho uma forte suspeita, esses exames, os exames para, às vezes, a população que não é da área profissional da saúde fica um pouco confuso, porque ouve que tem vários exames diferentes, não é isso? Aquele cotonete que a gente chama de suave, tem o sangue. Explica para a gente melhor isso aí. É isso. A grosso modo, nós temos dois tipos de exame: o exame do sangue e o exame da coleta de amostra de secreção, que é feito pelo cotonete. O ato de colher a amostra do cotonete e guardar é o suave. Bom, esse suave ele é coletado de uma forma ideal uma vez em cada narina. Tá? O cotonete ele deve tocar o teto da cavidade nasal e ir mais a fundo, rodar e ser tirado, outra vez para o outro lado. É um exame que é incômodo, tá? É um exame que não é confortável porque ele não é feito na entrada da narina, ele é feito profundo e depois na cavidade oral, um pouco à frente da úvula, da campainha da boca, tocando os pilares da amígdala. Isso é enviado para o laboratório. Para que esse exame serve? Esse exame serve para identificar a partícula viral ou parte dela através de uma técnica, que é o PCR, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas Uhum. o que esse exame nos dá de informação? Primeiro, há o vírus, ou houve o vírus. Né? Eu, por exemplo, no terceiro dia, quando foi o dia que efetivamente aconteceu a anosmia, a perda do cheiro, como esse é um sinal que acontece por conta de infiltração viral, e o vírus faz isso ganhando a corrente sanguínea, falei, caramba, a chance de ter é muito grande. O SWAB ele foi positivo para a coronavirose. O PCR ele não dá número, ele não dá quantidade, né, no exame comum. Ele diz se você tem ou não tem. Então, esse exame é feito para. O ideal é que a gente escolha ele no início dos sintomas ou alguma coisa entre o segundo e o sétimo dia de doença. O quinto dia, se eu tenho um quadro muito clássico e muito previsível, é aí o tempo ideal. Os exames de sangue, eles vão monitorar a nossa resposta ao vírus, independente da doença ou não. Eu posso não ter sintomas nenhum, ou eu posso ter muitos sintomas. Os anticorpos eles não se prestam a fazer esse tipo de avaliação. Nós temos dois anticorpos que a gente consegue quantificá-los no exame de sangue, que a gente consegue isolá-los, dosá-los e quantificá-los na fase aguda. É a IgM, são imunoglobulinas, a IgM, e a IgA. A IgA é uma imunoglobulina que ela nos auxilia porque ela é muito sensível e ela também é muito específica. E isso é a IgA, e a IgM ela é um pouco menos sensível, mas é mais específica. O que eu quero dizer e o cunho prático disso é que na fase aguda, depois aí do sétimo dia,
a gente já faz os nossos anticorpos que vão numa primeira linha de ataque contra o coronavírus que está no nosso organismo. Passada a segunda semana, a gente começa a formar os nossos anticorpos de memória. São os anticorpos que vão seguir com a gente ou ao longo da vida, ou até que a senescência ou algum fator faça com que a nossa qualidade imunológica diminua e a gente passa a produzir poucos desses anticorpos de memória. A IgG vai fazer com que, daquele momento em diante, toda vez que o meu sistema imune entrar em contato com o coronavírus, ele vai reconhecê-lo, identificá-lo como um invasor e dar o comando para iniciar uma resposta antiviral, uma resposta imune. São chamados anticorpos de memória. E isso é bom lembrar que essa resposta ela é um pouco variável dependendo do agente, do vírus. A gente aqui está falando do coronavírus, mas essa vai variar de acordo com o agente e também da resposta individual, né? Perfeito. E tem dois comentários aqui que são interessantes em cima disso. Alguém que, eu agora não anotei o nome, perdão, mas que me disse que após 14 dias ainda tinha IgM positivo no exame. Ou seja, isso é possível, né? É Ou possível. seja, não fez a conversão para IgG, a de memória que você referiu. E outro é que diz que depois de 40 dias teve um quadro clínico clássico, teve o PCR positivo lá, o do SWAB, ou seja, em princípio teve um diagnóstico confirmado, 40 dias Uhum. depois fez o exame e a IgG estava negativo. Isso pode ter alguns significados, né? Primeiro, você pode ter um falso negativo do exame laboratorial. Não significa que o laboratório é de má qualidade, tampouco que o kit é inapropriado. A certeza estatística ela também não existe. São probabilidades, existe certa probabilidade do exame te posicionar como um falso negativo. Falso positivo como é um diagnóstico que tem um impacto orgânico e um impacto em termos de saúde pública muito grande. Olha, eu sinceramente eu não tomei conhecimento de nenhum relato do falso positivo, mas o falso negativo é possível e essa pode ser uma explicação. A outra explicação seja, ou pode ser o momento da coleta, o momento na linha do tempo. Pode ser que você tenha pouca imunoglobulina ainda no sangue periférico e você tenha colhido uma amostra ainda pobre em imunoglobulina e o kit ele não foi capaz de identificar ou identificou e não contou, ele dá como negativo. A exemplo da imunidade adquirida por vacina contra a hepatite B, muitas pessoas elas não são convertidas no sangue periférico. Eu, por exemplo, eu fiz todas as vacinas, eu repeti, porque isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, é uma boa prática para profissionais de saúde, e a quantidade de IgG no sangue periférico ela é muito pequena ainda e frequentemente dá que é não reagente. É porque eu não tenho imunidade contra a hepatite B? Não, eu tenho. A questão é o método que, nesse caso, muito particular, ele não se aplica para a testagem. Isso. Agora, com relação ao prolongamento, a gente não sabe, a gente está aprendendo agora, mas essa imunidade ela é duradoura? Ela é, eu só não consigo te dizer até quando ela vai durar. A gente teve aí volta de sarampo, né? A gente tem pessoas que, com o passar da idade, não fazem catapora, mas fazem herpes zoster, varicela zoster, né? O mesmo vírus que, com o passar do tempo, a gente não foi se expondo, a imunidade foi ficando para trás, no sentido em você manter essa vigilância imunológica e se perde com a idade, aí a importância da vacina, o reforço vacinal para te manter apto, imune e seguro com o passar do tempo. Perfeito. Houve vários comentários aqui, alguns depoimentos, um deles que diz que com 17 dias eu ainda tinha IgG e IgM, ambas ainda
outra indeterminada, ou seja, essas possibilidades todas existem, né? Todas Não existe existem. uma matemática que com É. tantos dias você vai fazer a soroconversão e que isso vai ser igual para todo mundo. Tem uma pergunta interessante de sintoma, para a gente passar para a próxima parte, referente a perder o paladar especificamente para o sal, se é um sintoma descrito, a ageusia, a digeusia, né? É descrito, específico é um pouco comum, mas todas essas distorções do paladar, elas estão direto ou indiretamente relacionadas às alterações do olfato, na verdade, né? A Uhum. percepção alterada no olfato deforma não o paladar em si, mas a sua capacidade de levar essa informação para o cérebro, ela fica modulada de uma forma diferente, né? Perfeito. Uma pergunta que tem sido feita, porque hoje essa informação está passando por aí. Então, às vezes, a gente vê alguns pacientes já chegando para o atendimento perguntando: doutor, eu quero fazer uma tomografia do Sim. tórax. Porque eu sei que esse exame é o exame sensível, como a gente fala, ou seja, o exame que tem o poder de detectar. Todo mundo Sim. tem indicação de fazer tomografia, Felipe? De forma nenhuma. E muitas vezes a tomografia, ela mal indicada, ela acaba gerando muita ansiedade e não trazendo nenhuma modificação com relação à conduta. A gente está falando de uma infecção viral e a gente está falando de uma infecção viral que ela é contraída, né, pelo trato respiratório, né? É importante a gente ter informações mínimas até para entender algumas reações. Se eu faço uma tomografia nos primeiros dias de sintoma, muito provavelmente essa tomografia ela vai estar normal. Aí eu posso levar erroneamente a um comportamento de falta de cuidado, né? Eu estou bem, está ótimo, é verdade, porque a minha tomografia deu normal. Talvez eu até não tenha coronavírus, eu estou com a tomografia normal. E aí eu acabo colocando a minha saúde em risco e a saúde de outras pessoas. O inverso, a sua tomografia ela tem algumas lesões, tem 20%, 25%, 10%, não importa. Mas o fato de você ter lesões na tomografia e ser pouco sintomático, por exemplo, não quer dizer que aquilo não vai evoluir e também não quer dizer de jeito nenhum que vai evoluir. Então você faz um exame invasivo, se submete à radiação, você vai ao hospital e, de novo, o hospital ele é um lugar para você tratar e procurar doenças para prevenir que seja, mas não é um shopping center, não é uma praia, é um hospital. Então você vai ao risco de outras doenças, você tem a questão da radiação da tomografia, nos aparelhos mais modernos isso é minimizado, mas ainda assim há, e isso vai gerar uma informação e você não vai ter o que fazer com ela. Então não, a tomografia ela é reservada para os pacientes internados e para os pacientes com sinais de gravidade da doença. Esses, a gente pode pensar em fazer a tomografia e normalmente faz. Para todo o resto, não. Perfeito. Tem um comentário aqui, acho que esse eu mesmo posso responder, se você me der licença, Felipe, que esse é da Claro, é bom cardiologia. que eu aprendo. Que nada, isso é simples. É o seguinte, o nosso espectador está preocupado, assim, todo hipertenso vai evoluir sempre para uma doença grave? Isso ficou um pouco, né, como um estigma lá no início das Exatamente. primeiras notícias. Não é sempre, nós falamos que medicina não tem o sempre, não tem o nunca, tem sempre o talvez. Ou seja, a gente sabe que hipertensos, mas geralmente são aqueles hipertensos mais graves, com lesões em órgãos nobres, que não estão tratando, que são colocados em grupo de riscos como outros, como diabéticos, como pacientes com câncer, como os idosos, como os obesos, etc. Mas assim, isso não é um atestado direto de mau prognóstico. E a grande maioria dos hipertensos, a realidade nossa aqui no Brasil é um pouquinho diferente daquela da China, onde o tratamento da hipertensão era muito menos. A nossa não é boa, mas a deles era muito pior, e até o perfil de uso de remédios lá era diferente, é uma outra história que a gente não pode extrapolar.
Então, se eu sou hipertenso, o que eu tenho que fazer é tratar muito bem da minha pressão arterial e mantê-la controlada com os meus remédios, exercício, dieta. Vamos passar para a parte da prevenção, Felipe. Tem muita pergunta Vamos de lá. tratamento. Eu estou colocando aqui, a gente já já chega no tratamento. Mas vamos falar da prevenção. Quais são as maneiras da gente prevenir? Tem inclusive uma pergunta aqui lá no início, assim, que fez como se fosse um combo, um kit. Olha, eu usando face shield, máscara de tecido e álcool gel na mão, eu posso sair na rua tranquilo, que eu estou absolutamente seguro ou não? Então, fala um pouquinho para a gente desses métodos de prevenção, por favor. O coronavírus está ensinando muito do óbvio para a gente, né? Poucas pessoas têm um hábito estrito e continuado de lavar as mãos quando chegam em casa, lavar a mão quando chegam em lugares públicos e quando saem deles, de evitar elevador com aglomerado de gente. A gente, pela correria do dia a dia, a gente tem o hábito de lotar o elevador até a última pessoa. Quem já não viu em qualquer jornal ou revista aquelas fotos do metrô oriental, né, do metrô japonês, que tem um funcionário próprio para empurrar o trabalhador para dentro do metrô, né? A gente vive se aglomerando e a gente vive subestimando as doenças infecciosas, né? A maneira mais eficaz de você evitar contaminar outra pessoa, porque você pode ser um portador assintomático e você se contaminar, falando em se contaminar, lavar bem as mãos com sabão ou álcool, né? O álcool gel, o álcool em espuma, mas sabão ou álcool resolvem bem isso. Quando entrar e sair dos lugares, evitar tocar lugares públicos, sair à rua com a máscara comum, não a máscara hospitalar antigotículas, a máscara do modelo N95, PFF2, e evitar as aglomerações, mas, sobretudo, manter a questão do distanciamento social dentro das práticas que são sugeridas aí para cada município específico ou para cada estado específico. Essa é a melhor maneira de você respeitar o outro e de você se respeitar também. Perfeito. Houve uma notícia aí de jornal sobre a vitamina D, depois a gente também chegou a ler algo sobre a vitamina C. Enfim, essas medidas que são colocadas, às vezes a gente vê isso em redes sociais, elas têm realmente efeito profilático, efeito de prevenir? Absolutamente nenhum. Com toda segurança e com toda firmeza, absolutamente nenhum. A vitamina D, falando em específico, vitamina D é um hormônio, né? A gente fala vitamina D, mas em função, em biologia, ela é uma substância hormonal que tem a sua indicação que é muito precisa, que são indivíduos com osteoporose e que precisam de suplementação, né? Eu acho que acaba, como é uma situação de muita comoção, de muito alarme, e uma situação também que tem a sua gravidade, é natural que o ser humano ele adote um comportamento de modo padrão, que é buscar uma solução única para resolver o problema ou para evitar o problema. E não, isso não é verdade. A suplementação de vitamina A, a suplementação de vitamina C, que já perguntaram, a suplementação de vitamina E, É. ela não só não previne a coronavirose, como ela não é recomendada. No início do ano, eu fiz uma atualização médica em clínica médica e medicina interna nos Estados Unidos. À época, estavam começando a discutir a coronavirose na Faculdade de Medicina em Harvard, e uma aula muito importante que foi dada, ela revelou hoje uma política de muita preocupação com a suplementação desmedida de vitaminas na população americana, e certamente isso não é diferente daqui. Suplementações excessivas de vitamina, elas não são inócuas, podem estar relacionados ao desenvolvimento ou a um pior prognóstico de doenças neoplásicas, de cânceres, por exemplo. Então, essa nossa ideia antiga
de que quanto mais cápsulas no café da manhã, melhor, quanto mais suplementar vitaminas e minerais, melhor. sim, Isso, hoje em dia, não só é recomendado, como isso é considerado pode ser considerado como um malefício à saúde. sim. Especialmente a vitamina D, né? Risco de fratura patológica, lesão renal, Perfeito, enfim. E perfeito. assim, essa história da vitamina D ela é curiosa. Isso foi uma matéria publicada num jornal italiano de que Uhum. sairia um resultado de uma pesquisa na Universidade de Turim. Então, sabe aquela notícia, né? A notícia da notícia da A notícia. Não era notícia da nenhum notícia. trabalho científico ainda publicado, que dava relato desse possível benefício. Houve duas perguntas aqui específicas, uma perguntando aqui se um cardiopata usando o cardiodesfibrilador, o outro perguntando se portador de marca-passo. Fica um pouco difícil, né, Felipe, a gente responder em cima do cardiopatia, esse nome é muito genérico. Se for Uhum. realmente uma doença estrutural do coração, insuficiência cardíaca manifesta, sim, estaria no grupo de risco, né? Em princípio, esses pacientes estão em grupo de risco. Os idosos, os obesos, os fumantes, todos esses, todos aqueles que cursam com doenças que levam à inflamação sistêmica, inflamação do organismo como um todo, Sim. inflamação continuada, são considerados que grupo de riscos. Nós podemos passar um pouquinho já para o tratamento, porque as pessoas estão bem ansiosas e o tempo está avançando. Vamos lá. Houve muitas perguntas, Felipe, sobre tratamento em primeira fase, tratamento inicial. Ninguém citou especificamente aqui o nome de remédio, não, mas assim, as pessoas querem saber, existe um tratamento para essa fase inicial? E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu estou com febre, estou com aquela mal-estar, a astenia que você falou, o cansaço. O que que eu faço? Eu que não vou nem ao hospital porque não tive aqueles sinais de alerta que você falou. Uhum. Quando a gente fala não faz nada, fica em casa, se hidrata e se alimenta, esse não faz nada, ele na verdade está equivocado. O vírus ele tem uma duração previsível, ele tem um curso de 2 semanas. A questão é se isso vai gerar outros desdobramentos é outra história. Mas o fato é que, diante de uma virose de repercussão sistêmica, você precisa ingerir mais calorias, porque você tem uma conta calórica para pagar, um investimento em calorias para fazer, para custear a sua qualidade imunológica. Isso você consegue de duas formas: se alimentando bem e fazendo repouso, porque fazendo repouso você gasta menos caloria no seu dia, e se alimentando bem você ingere mais caloria. Todo mundo sabe que o ser humano ele deve beber bastante água, se hidratar bem, mas que número é esse? Esse número ele é acima de 30, 40 ml de líquido por quilo de peso ao fim de um dia. A gente não consegue, dificilmente a gente consegue fazer isso num dia a dia comum, de muito trabalho. Eu mesmo tenho muita dificuldade de fazer isso. Se eu não policiar, eu não bebo nem a metade disso no final do dia. Então, se hidrate bem, porque isso faz com que a sua célula imune ela consiga transitar pelos tecidos com mais facilidade e ir lá matar o coronavírus que está tentando te agredir. Né? Não existe nenhuma medicação específica de eficácia comprovada em larga escala, à luz de uma ciência bem feita e bem publicada. Isso é aflitivo porque eu falo isso para muito paciente em casa, mas então o que eu vou tomar? Nada. O que eu vou fazer para prevenir? Ficar em casa. Sim, E essa é a resposta mais honesta. Você pode usar uma medicação que tem aparente efeito benéfico? Pode. Ela tem a indicação médica? Hoje em dia, não, ela não tem. incluímos E aí a cloroquina, a a cloroquina, a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina. a ivermectina, o Anita, né? Um outro Sim, remédio de verme. É difícil, pessoal, é muito aflitivo você falar, aí eu estou começando a ter esse negócio e eu não vou tomar nada, mas não.
até porque ingerindo alguma dessas substâncias você pode passar mal e você pode ter alguns efeitos colaterais que podem te fazer mais mal do que a própria doença em si. Perfeito. Analgésicos comuns? Analgésicos comuns são liberados, uma Se eu estou ideação com inicial febre, sobre o ibuprofeno, talvez pudesse, talvez não pudesse, não, você pode usar o seu ibuprofeno, você pode usar a sua Novalgina, você pode usar o seu Tilenol, você pode usar com moderação e preferencialmente com a recomendação ou a monitoração de algum médico anti-inflamatório, sobretudo em doses mais altas. Alguns pacientes me perguntam se tem que fazer corticoide. isso, Não, não acabaram de tem. perguntar aqui, você adivinhou, Não, hein? não, não tem que fazer corticoide. Dexametasona. Não, não, não tem. Eu tenho que fazer vitamina C, D, E. Não, não tem que fazer. Eu tenho que tomar Clexane em casa. Eu estou É com outra pergunta que estava coronavírus. aqui na minha lista, hein? Que Me foi feita falaram uma que isso dá pergunta de... trombose. Isso. Não, em casa você tem que permanecer em casa. A pergunta aqui era até mais assim, uma pergunta mais elaborada, era um caso específico aqui de alguém, eu acho que internado em terapia intensiva, que é a sua especialidade, Felipe. Se Uhum. teria uma indicação rotineira pelo Covid de usar anticoagulação plena, imagino aqui, anticoagulante. Não. O que a gente vê hoje tem muito material científico saindo e tem muito material de elaboração um pouco duvidosa. E as notícias, como se espalham muito e muito rápido, o cenário é fértil para surgir verdades absolutas e também é bastante rico em pessoas falando com suma certeza de coisas que elas não fazem a menor ideia. O paciente de terapia intensiva, ele precisa ser anticoagulado quando ele tem evidências de fenômeno trombótico, quando ele tem a documentação de um fenômeno trombótico. A dúvida que há do ponto de vista médico hoje é que, como a hipóxia, a falta de oxigenação, a níveis extremos, ela induz sabidamente, coisa que não é de hoje, isso é descrito desde 1979, isso tem a minha idade. É descrito que a falta de ar extrema, a falta de oxigenação extrema, ela facilita a coagulação. Então, muito mais do que combater a formação de coágulo, é mais esperto que a gente conduza a oxigenação de uma maneira melhor e trate a causa ao invés de tratar o problema. As medicações hoje que existem no mercado, que a gente faz em pacientes que estão deitados no CTI para prevenir trombose, uma boa parcela dos pacientes, e a gente não consegue entender exatamente o porquê, podem precisar de doses um pouco mais altas. Isso é admitido em alguns centros, mas isso precisa ser discutido caso a caso. O grande problema do coronavírus é que ele nos alerta que a melhor medicina que eu posso fazer com o paciente é a medicina para aquele paciente. A medicina do coronavírus e a medicina do paciente grave, elas se encontram num seguinte conceito. O paciente grave, ele tem que ter uma medicina individualizada. A medicina estandartizada e protocolada, ela para pacientes extremamente graves, como pode chegar o paciente com coronavírus, o bom resultado ele não se replica. As individualidades elas precisam ser respeitadas e quando se trata de um campo da ciência com tanta variabilidade, se eu não individualizar, o resultado final é bem pior. Felipe, tem uma pergunta que eu também tenho ouvido muitas vezes, os pacientes chegam no consultório e perguntam, doutor, no hospital que o senhor trabalha está lotado, está muito cheio? Porque existe essa dúvida aí da questão da veracidade, das notícias veiculadas na imprensa, é natural. Então, houve várias perguntas aqui, como é que está o serviço de emergência do CHN e a terapia intensiva?
Você poderia fazer um resumo para a gente como o CHN se preparou desde lá da primeira fase até o presente momento? Ou seja, existe falta de leitos, deu para acomodar a demanda do hospital? Como é que foi esse planejamento, essa programação do hospital para enfrentamento da pandemia? A gente se preparou de forma bem precoce e aproveitou a geografia do hospital, que é dividido em blocos, né? Por isso a gente chama de complexo, e estabeleceu áreas de fluxo diferentes de paciente. O paciente eletivo, por exemplo, que vai ao hospital fazer uma ressonância magnética, que vai fazer uma tomografia, que precisa fazer um cateterismo cardíaco, ele passa por zonas onde o paciente internado com coronavírus não vai passar. Essa divisão por rotas, ela permitiu um atendimento dentro de normas de segurança que são difíceis de reproduzir em outros centros, em outros hospitais, por uma questão geográfica mesmo. A gente tem um complexo de 5 indo para 7 unidades e para a gente é um pouco mais fácil direcionar o atendimento específico. Dessa forma, a gente conseguiu conter a demanda de entrada e não faltou leito, não faltou atendimento, mas a gente se preocupou mais do que isso, foi em conseguir dar escala à qualidade do atendimento e poder oferecer um atendimento seguro e de qualidade, inclusive num contexto emocionalmente complicado para os próprios prestadores de serviço, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem criança em casa, parente idoso que tem contato, então a gente se preocupou também com a saúde mental de quem prestava assistência. Se eu divido o hospital por zonas, inclusive, eu posso manejar um profissional de saúde num contexto de estresse emocional, queda da produtividade, para uma zona mais tranquila, mais amena e assim garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Então, a gente conseguiu manter a qualidade assistencial e não faltou leito de atendimento nem recurso tecnológico para ofertar. Ótimo, excelente. Houve uma pergunta específica sobre asma. Você quer falar um pouquinho sobre os asmáticos, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica? É grupo de risco, não é? Tem tido muito paciente asmático lá. A pergunta foi especificamente se estava tendo atendimento de muito asmático, né? Até Na porque a falta verdade, de ar, a crise asmática, às vezes pode pensar levar a uma confusão, né? Também, né? é isso. É. Mas não, em números não. Não houve um salto, não houve uma espícula estatística, não houve um aumento notório de pacientes asmáticos na emergência. A incidência de doenças mais graves foi equivalente a qualquer outra população. Acho que a mensagem ela é mais genérica. O coronavírus, como é um vírus que se dissipa de forma muito rápida, ele não deu tempo de você controlar o peso, ir mais ao médico, tomar o remédio da forma devida, parar de fumar, tomar conta da sua saúde. Não, ele chegou e falou para você, olha, eu cheguei. Acho que a mensagem que tem que ficar é agora, passando essa pandemia e está passando os números, Niterói tem sido muito feliz com relação a isso e eu não estou aqui fazendo apologia a nenhuma política de saúde, nem nenhum partido político, eu não sou afiliado a nada disso. Essa é uma informação técnica e ela é precisa, mas exclusivamente técnica. Os números de casos graves estão diminuindo. O que está chamando a atenção é o crescente número de pacientes com doenças crônicas descompensadas, chegando às emergências com quadros gripais. E aí ele não está tomando remédio direito em casa, ele está comendo muito, ele manteve o sobrepeso e piorou, não tomou insulina, não aderiu ao E serviço de não foi hemodiálise que vacinado contra a precisava, influenza, hein? não foi vacinado contra a influenza e agora que ele gripou, ele se estressa e fica apavorado, procura a emergência.
Então, tem chegado paciente na emergência com pressão descontrolada, diabetes em níveis de glicose elevadíssimos, paciente com arritmia cardíaca. Isso remete a gente a outro ponto, né? As doenças, elas continuam. O coronavírus, ele não deu um pause em nenhuma doença crônica e ele não vai fazer nenhuma doença crônica esperar. Numa medida de controle, sob uma medida de controle, obedecendo às normas de segurança, é de fundamental importância que a população continue aderindo à consulta médica, aos seus cuidados de saúde, porque senão a gente vai ter menos casos de coronavirose e mais casos de doenças outras descompensadas na emergência, como já está acontecendo. Perfeito. Felipe, nós estamos chegando no nosso limite do horário. Houve algumas perguntas aqui, mais específicas sobre crianças e tal. Eu acho que é uma boa sugestão para o CHN nós convidarmos aí a doutora Cristine Tamara, o pessoal da emergência, para a gente fazer a abordagem da Covid sob o aspecto da pediatria, das crianças, enfim. Acho que fica, não é? Essa sugestão aqui para uma live futura. Eu quero agradecer a participação de todos, as perguntas. Infelizmente não conseguimos responder todas, vamos tentar depois viabilizar aí essa resposta. Ao Dr. Felipe Ribeiro, nosso médico intensivista lá do CHN, pela sua participação e deixar aqui o convite para os próximos eventos aqui do CHN, do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do CHN, o CEPIM. Então, em breve receberão anúncios das próximas atividades aqui do CEPIM. Boa noite, Felipe. Obrigado, Obrigado. Bruno, e boa noite a todos. Boa noite a todos. Saúde.